Olá, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa ter o nosso estudo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Hoje, dia 10 de maio de 2023, seguimos com o capítulo 25, que trata das evocações. Hoje vamos ver a primeira parte de um dos itens, né, que compõe esse capítulo, que é espíritos que se podem evocar. Então, Kardec deixa bastante claro, nos orienta bastante claramente sobre quais são os espíritos que a gente pode evocar. Então, nesta sessão de estudos e na próxima, nós vamos tratar desse tema. Ele começa pelo item, né, número 274, lembrando que esses números são para melhor localização, quando a gente quer tratar, orientar alguém. Procura lá no item tal, então a gente vai lá. Então, esse é o motivo, né, para que a gente possa, o motivo principal, né, para que a gente possa saber onde é que se encontra. Vamos lá. Podemos evocar todos os espíritos, seja qual for o... Desculpa, não é uma pergunta, é uma afirmação. A gente se lembra sempre do Livro dos Espíritos, né, e acaba lembrando que é a pergunta, mas não é. Podemos evocar todos os espíritos, seja qual for o grau da escala a que pertençam, os bons e os maus, os que deixaram recentemente a vida e os que vieram nas épocas mais distantes. Deve ser viveram, né? Nas épocas mais distantes. Os homens ilustres e os mais obscuros, os nossos parentes, os nossos amigos e os que nos foram indiferentes. Ou seja, podemos evocar, que nem dizem meus filhos desde criança, né? Posso perguntar alguma coisa? Não, desculpa. Posso pedir uma coisa? Então, eu sempre falava, pedir pode, né? Agora, se vai ter ou não, é outra história. Então, evocar, sim, podemos evocar qualquer espírito, incluindo, e nós vamos ver isso mais ao longo desse estudo, inclusive encarnados, mas numa situação especial. Nós vamos saber disso aí tudo, tá bom? Então, vamos lá. Mas isso não quer dizer que eles sempre queiram ou possam atender ao nosso apelo. Então, esse é o ponto importante. Evocar nós podemos, é como que eu acabei de falar, pedir pode, né? Mas atender é outra história, porque nem sempre eles estão disponíveis ou eles podem, de alguma maneira, ter autorização, eles estão numa situação que possam transmitir uma comunicação, né? Imaginem, uma pessoa está no hospital, está lá num estado de muitos cuidados, muita dificuldade, não consegue se locomover, nada disso, então, aí eu peço para que ele venha na minha casa. Ele não vem, ele não pode, ele não está em condições disso. E é isso exatamente que Kardec fala, né? E isso não quer dizer que eles sempre queiram ou possam atender ao nosso apelo, independente da sua própria vontade ou de não terem a permissão de um poder superior, eles podem estar impedidos por motivos que nem sempre podemos conhecer. Então, esse do hospital, ele ilustra bem essa condição. Nem sempre ele pode, ele pode estar disponível para nós, né? O que desejamos dizer é que não há nenhum impedimento de ordem geral às comunicações, salvo o de que trataremos a seguir. Então, a seguir ele vai dar exatamente o impedimento eventual que possa acontecer. Então, não há impedimento algum. De uma maneira geral, nós podemos pedir quem quer que seja que venha se comunicar numa reunião mediúnica, tá? Através de um médium ou mais médiums. Os obstáculos à manifestação são quase sempre de ordem individual e, frequentemente, decorrem das circunstâncias. Então, vai do espírito. É individual esse obstáculo, né? E em que circunstância está acontecendo. Então, o que está impedindo? Então, essa é a preocupação de Kardec. 275, preocupação em nos passar isso, transmitir isso.
Entre as causas que podem opor-se à manifestação de um espírito, umas estão nele mesmo e outras lhe são estranhas. Então, as causas, pode ser que algumas sejam nele próprio, o próprio espírito. Ele está, de alguma maneira, impedido de se comunicar, por qualquer que seja o motivo, mas é individual. E outras são estranhas a ele, ou seja, são de fora para dentro. Algo que venha a bloquear, a impedir a manifestação dele, que vem de fora, não que é dele. Devemos colocar entre as primeiras, que é nele mesmo, né, as suas ocupações ou missões que desempenha. Se ele está ocupado, se ele tem uma outra tarefa que ele está fazendo, missão, por missão, entenda-se trabalho, né? Não necessita ser uma missão de um missionário, não. É o que ele está fazendo. Eu lembro de já ter comentado, num dos estudos anteriores, que a minha esposa mentalmente pediu para que o meu pai se comunicasse para falar comigo, né? Porque ela sabia que eu tinha, depois de tantos anos, algumas décadas, que eu queria ter notícias dele, como é que ele estava, como é que ele... Conversa assim com ela, poxa, como será que está meu pai, o que ele anda fazendo? Aí ela mentalmente pediu, e ele respondeu de onde estava: eu não posso ir agora, mas numa outra oportunidade eu vou. Eu irei estar com você, eu estarei com vocês. Então, é isso, ele estava ocupado, ele estava fazendo uma outra coisa, que não podia deixar e vir naquele momento, mas que certamente ele viria depois, como veio depois de algum tempo, e pôde se comunicar. Então, essa evocação, ela só teve, assim, um atraso no acontecimento, porque havia um impedimento naquele momento. Então, era dele, né? Então, a causa era individual, era dele próprio, né? E não de outra maneira, que ele estava retido porque alguém ou alguma coisa fizesse que ele não pudesse se comunicar. Então, seguindo aqui, né, das missões que desempenha, das quais não pode se afastar para atender os nossos desejos, porque a evocação, no final das contas, é um desejo. Poxa, eu gostaria de falar com tal espírito, eu preciso falar com tal espírito, eu peço oportunidade para falar com tal espírito. Nesse caso, a sua manifestação fica apenas adiada, como é esse exemplo que foi dado agora. Mas há também a sua própria situação. Como é que está a situação do espírito naquele momento? Será que está encarnado? Será que está desencarnado? Será que ele já está ambientado com o mundo, esse mundo que ele está vivendo agora, o mundo dos espíritos, né? Como Kardec chama, né? E a gente vai ver isso aí. Então, essa é a preocupação também de saber o que ele está, qual é a situação dele. Tem gente que quer falar já com os familiares. Eu, quando quis saber notícias do meu pai, já tinha se passado 20 anos, né, do desencarne dele. Então, já era bastante... já fazia algum tempo que ele tinha desencarnado. Então, certamente, ele estava, ainda mais conhecendo ele como eu conhecia, que era uma pessoa muito boa, né, que só fazia o bem. Então, ele já devia estar ambientado no plano espiritual, já devia estar participando de tudo lá e plenamente consciente. Mas tem casos que o espírito pode estar recém-desencarnado, levar mais tempo, mas ainda está todo atrapalhado, né? E está num processo ainda de adaptação e não tem condições. É como um doente que está se restabelecendo, é como se fosse um doente. Não pode caminhar, não pode ainda falar, não pode passar por emoções fortes. Então, essa é a situação que pode dar o espírito, né? Então, a própria situação. E pode estar encarnado também. Por isso que Kardec fala, embora a encarnação não seja um obstáculo absoluto,
Então, não é pode não ser, não, simplesmente não pode. Está encarnado, não pode ser evocado. Não, não é isso, não. Então, embora não seja um obstáculo absoluto, pode constituir um impedimento em certas ocasiões, principalmente quando se passa em mundos inferiores e quando o próprio espírito é pouco desmaterializado. Então, digamos, a pessoa desencarna aqui, né? Passa um tempo, reencarna no mundo inferior, né? Onde ainda está materializado, onde está apegado à matéria. Então, para ele é mais difícil isso. O vínculo é muito forte para que ele possa se deslocar e comparecer numa reunião mediúnica quando for evocado. Então, essa é uma condição diferente. Essa é uma condição difícil para ele. Nos mundos superiores, agora vamos fazer o contrário. Tá? Então, da Terra aqui, tem um mundo inferior, na escala. Não é que o mundo está embaixo um do outro, mas, assim, em termos de evolução, está mais para baixo, mais inferior a essa situação da Terra. E tem um mundo superior ao planeta nosso, né? Então, nós temos 3 mundos aqui, um inferior, um intermediário e um superior, né? Nessa situação. Então, agora está falando nos mundos superiores, esse de cima, assim, né? Na escala, né? Naqueles em que os liames que prendem o espírito à matéria, aquele vínculo que faz com que o espírito e a matéria estão coesos, né? Estão vivendo uma situação assim, juntos. Então, esses liames que prendem o espírito à matéria são muito frágeis. A manifestação para o espírito, nesse caso, esse encarnado que está nesse mundo superior ao da Terra, é quase tão fácil quanto no estado de erraticidade. Lembrando que erraticidade é o espírito desencarnado. Erraticidade é aquele período entre desencarne e reencarne. Então, acabou de desencarnar, passa um tempo até o momento do reencarne, esse período, na situação de espírito, que ainda passa pelo processo de reencarnação, então, esse período chama-se erraticidade. Então, nesse momento, né, nesse estado de erraticidade, é fácil, o espírito encarnado no mundo superior, para ele é tão fácil visitar esse que está evocando, visitar o ente querido por alguma necessidade está lá, é quase tão fácil como se ele tivesse desencarnado, quase que como se ele tivesse no estado de erraticidade. E em todos os casos, mais fáceis do que nos mundos em que a matéria corpórea é mais compacta. Então, comparativamente falando, é muito mais fácil, né, para o espírito encarnado num mundo superior ao nosso, né, do que nos mundos onde a matéria aqui é muito mais compacta. Aqui somos mais pesados, comparativamente falando, em termos dessa matéria que a gente usa. Aí o tradutor, que é Herculano Pires, ele põe uma nota para esse momento agora do estudo. Há vários graus de mundos superiores à Terra. Isso não é nenhuma novidade mais para nós. Nós sabemos que existem mundos que nós vamos migrar para eles. Nós vamos para esses mundos, depois que a gente estiver preparado. Então, é como passar de ano e ir para uma escola melhor, né? Ou mais acima de onde a gente estava. Então, tem vários graus de mundos superiores à Terra, assim como inferiores. Nos mais adiantados, a prisão corporal do espírito chama de prisão por quê? Porque nós estamos aprisionados à matéria. Então, quando se está encarnado, é como se fosse estar aprisionado no corpo físico. Então, o espírito, naquele momento, ele está, e ele se emancipa, temporariamente ele se distancia do corpo, ele se separa do corpo, mas separa, porém, ligado a ele.
Se separar de vez, romper o laço, é um desencarne, não estamos falando disso. É um separar, é o nosso espírito, quer dizer, nós espíritos deixamos o corpo e podemos ir a outros lugares, outras situações, e não importa a distância, porque o laço que prende, o liame, né, como ele fala, que prende o corpo ao espírito, é inextensível. Então, ele vai assim, vai de um mundo a outro. E qualquer coisa que aconteça, qualquer ameaça para o corpo, ele imediatamente retoma, porque ele não pode, ele tem que atender o chamado do corpo. O compromisso dele é com o corpo. Ele tem que preservar o corpo, né? Então, mas ele é separado do corpo, mas não desligado, ele pode ir a muitos outros lugares, mas ainda assim é uma prisão. Ele está ali conectado, comprometido com o corpo. Então, nos mais adiantados, nos mundos mais adiantados, a prisão corporal, coloca entre aspas, né? A prisão corporal do espírito é mais frágil, permitindo-lhe maior facilidade de libertação para atender os chamados dos entes queridos que deixou em nosso planeta. Mas em todos esses mundos, o desprendimento do espírito é mais fácil do que na Terra e em outros mundos inferiores. Então, é muito mais fácil eles virem para cá do que nós irmos atender um chamado que eventualmente teríamos, né? Uma evocação da gente num outro mundo superior. De lá para cá funciona, daqui para lá não funciona. Por que não funciona? Porque aqui nós estamos muito mais ligados ao corpo. A matéria aqui é mais pesada. Para se desprender, tem que realmente tem que ter a capacidade para isso. Chico Xavier era levado por Emmanuel para outros mundos, para outros lugares, muito distantes da Terra, né? Tem um evento quem conta muito isso aí é o Haroldo Dutra, que Chico pergunta muito para Emmanuel sobre esse espaço, sobre o infinito, sobre os mundos diferentes. Então ele começou ele falou, tá bom, então vamos dar uma voltinha. Levou ele para lugares muito distantes, e cada vez que ele subia mais, Chico ficava apavorado, porque estava se distanciando muito da Terra, né? E vendo mundos de várias categorias, tendo o conhecimento disso. Aí, quando ele estava bem longe, ele pediu para Emmanuel para voltar, porque ele queria tomar o cafezinho dele, que era algo mais simples, era o dia a dia dele, e ele não estava ainda preparado para lugares assim, tão longínquos, né? Então, para nós encarnados, tem muito mais dificuldade. E sozinho, certamente, a gente não consegue ir. Tem que, a menos seja um espírito muito evoluído. Mas se for assim, esse meia boca que nós somos, assim, a grande maioria da humanidade, não sai daqui, não, fica no orbe aqui. A menos que um espírito mais evoluído reboque esse espírito, qualquer um de nós, por exemplo, tire daqui e leve para um outro mundo superior a esse. Mas é uma oportunidade, é uma situação. As causas estranhas ligam-se principalmente à natureza do médium. Então, a gente viu a causa individual, a causa do espírito, né? Já a causa estranha, que é externa ao espírito, né? Principalmente se ligam à natureza do médium. Olha, esse é um ponto muito importante, não vou nem um pouquinho mais para frente, vou tocar nesse assunto, né? Natureza do médium. Então, o médium, ele é um intermediário. Se ele é um bom intermediário, ele vai servir para os propósitos do bem, né? E como é que é isso? Como é que esse médium ele pode fazer isso? Tem algumas coisas que podem contribuir para isso. Uma é a sua constituição física. Primeiro, a mediunidade, ela é física, ela é biológica, ela é material.
Ah, mas peraí, como é que pode uma coisa dessa? Eu escuto tanto falar em pensamento, né? Uma série de coisas aí, e agora você vem falando que é o corpo que é isso, exatamente. Porque o corpo é justamente o intermediário entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, se não tem, porque se não tem o corpo como intermediário, espírito não vira médium para os encarnados. O espírito é aquele que se utiliza do corpo, da biologia do médium, para poder se comunicar. Bom, vamos trocar em miúdos isso aí, vamos falar um pouquinho mais, tá bom? Então, as causas estranhas ligam-se principalmente à natureza do médium, né? E tem mais coisa, como é o caso do evocador, mas a natureza do médium. E o médium, então, tem o lado biológico dele, preparo para isso, né? Vou dar um exemplo. Um médium vive, digamos, há 100 anos atrás. Era um médium fantástico, de efeitos físicos, excelente. Nossa, aquele médium lá era assim, uma referência, né? Aí passa um tempo, ele desencarna, passa um tempo na erraticidade e reencarna aqui. E não apresenta grande mediunidade. Uma mediunidade aí pequena, de pouca, ou quase nada, né? De pouca sensibilidade. O que ocorreu? O espírito é o mesmo, mas o corpo não é. O corpo não está preparado, ele não desenvolveu, pelo menos naquele momento, esse que nós estamos falando, não desenvolveu toda a capacidade mediúnica dele, né? E, pelo jeito, não vai desenvolver essa capacidade plenamente como era lá há 100 anos atrás, numa outra existência há 100 anos atrás. Então, o corpo, ele vai ditar, ele vai ser um empecilho ou não para a mediunidade. Agora, digamos que o corpo atende, né? O corpo manifesta, né, a mediunidade. Então, digamos que o primeiro requisito já está atendido. Agora, vamos falar da personalidade do médium, o espírito encarnado. Ele vai dar as condições para que o espírito se manifeste de forma muito pobre, de forma mais ou menos, ou de uma forma muito intensa, muito produtiva. Então, essa é uma preocupação que o médium tem que ter. Se ele quer trabalhar a sua mediunidade, ele tem que se preparar para isso. Aí tem o estudo, tem a mudança íntima, né, para melhor. Então, tudo isso conta para que o médium seja realmente uma boa ferramenta. Então, não é uma obra do acaso. A mediunidade é um instrumento de facilitação para o crescimento espiritual do espírito, desse médium, né? Na verdade. Então, as causas estranhas que podem, né, ligar, né, que podem assim afetar o atendimento da evocação, pode ser, então, com relação à natureza do médium, como é que ele é como médium. Então, dá para entender, né? Assim, podemos discutir depois um pouquinho mais isso aí, mas a qualidade do médium se deve dessa obstinação por se melhorar, através do estudo e através da sua maneira de ser, do seu caráter, da sua melhoria íntima, da sua transformação. Então, médium não se faz por acaso. Pode até fazer, mas o resultado pode ser um desastre, né? Como a gente ainda nesse estudo vai poder ver assim o que leva a isso. Então, a natureza do médium e a condição da pessoa que evoca, né, com relação ao meio que se faz a evocação. Então, médium
evocador, né? E o fim, né? Que esse evocador está ligado ao fim que se propõe. Por que eu estou evocando um espírito? Qual que é a razão? É útil? É um passatempo? O que é que nós estamos fazendo quando evocamos um espírito? Então, esse é o fim que se propõe também. Então, médium de condição externa, não é do espírito, né? O espírito pode até querer vir, mas o médium, a condição dele não permite. E o evocador, né, que está trazendo, mas qual que é o objetivo? O evocador que está chamando esse espírito, convocando esse espírito, qual que é o objetivo? Certos médiuns recebem mais facilmente as comunicações de seus espíritos familiares e podem ser mais ou menos elevados. Outros são aptos a servir de intermediários a todos os espíritos, que são aqueles médiuns flexíveis que nós vimos no último estudo. Kardec chamou de médium flexível. Eu conheço médium flexível, né? Não são muitos, mas conheço, que dá comunicação, né? É utilizada a sua mediunidade para comunicação desde espíritos muito atrasados até espíritos relativamente elevados. Porque os muito elevados, aí fica difícil para o médium. Mas é uma gama bastante ampla, bastante grande de tipos de espíritos, né, que ele pode servir de intermediário. Então, isso é muito positivo, porque o médium está preparado para isso, tanto biologicamente, como o médium, que a gente já viu que é biológica, né, mediunidade, como o seu preparo, a sua determinação. Eu tinha falado obstinação, mas foi meio forte, né? Vamos falar em determinação. Determinado a se melhorar, a conhecer, a cada vez mais ser útil, né, ao bem. Isso depende da simpatia ou da antipatia, da atração ou da repulsão que o espírito do médium exerce sobre o evocado, que pode tomá-lo por intérprete com satisfação ou com aversão. Então, nós somos ainda seres que temos as nossas mazelas. Se eu não vou com a cara de uma pessoa, eu não vou ficar agradando ela, a menos que seja hipócrita ou tenha algum interesse. Mas eu vou evitar, eu não vou demonstrar também que eu não gosto dela, mas também não vou ficar agredindo, né? Então, o que eu faço? Eu me afasto, dá um tempo, né? Então, com os espíritos, mesma coisa. Por quê? Espírito não é uma criação à parte. Espíritos são pessoas. E é até interessante, eu faço agora um comentário que pode ser, que é uma realidade, né? Quando um espírito vem, se aproxima, se comunica através de uma reunião mediúnica, eu vejo ele como uma pessoa. Eu entendo ele como uma pessoa, exatamente como eu. E, então, quando chega alguém falar comigo, é uma pessoa que vem falar comigo, independente do nível em que se encontra, nível hierárquico, nível social, o que quer que seja. Então, nesse trato, são duas pessoas que estão se comunicando, dois encarnados. Quando numa reunião mediúnica tem um espírito falando através do médium, é uma pessoa que naquele momento está se utilizando um recurso que ele não tem, que é a mediunidade de alguém, para que possa se fazer ouvido, para que se possa entender o que ele quer dizer, e aí eu trato ele igualzinho. Então, do mesmo jeito que a gente está tratando com pessoa, também a gente pode ter aversão, pode ter atração, antipatia, simpatia, porque é uma pessoa. E o médium também sente isso. Então, ele pode dar essa comunicação com uma
nessa comunicação com uma satisfação muito grande, ou então uma aversão muito grande. Mas ele, esse médium, ele sabe o motivo dele estar ali, que é interpretar, que é comunicar aquilo que um espírito quer dizer, que uma outra pessoa quer dizer. Então ele faz de bom grado aquilo porque ele sabe que é um trabalho de caridade para todo mundo. Caridade para o espírito, caridade para com ele próprio, caridade para com o evocador, para aquele grupo que está reunido ali, dando a sustentação com pensamentos positivos, com vibração, para que o ambiente esteja sob controle, trabalhando para Deus, como Kardec fala. Então, essa é a situação. Mas entre o médium e o espírito pode estar havendo algum ranço ali, mas a coisa está fluindo. Por quê? Porque são pessoas. Pode haver aversão, sim. Né? Então, isso que ele está falando aí. Né? E depende ainda, sem levarmos em conta as qualidades pessoais do médium, do desenvolvimento da sua mediunidade. Então, ele está colocando isso, que nós já comentamos. Como é que é a moral desse médium? Em que nível que está a mediunidade? Começou agora. Porque, como tudo na vida, a experiência vem com a prática. Aquilo vai praticando, praticando. Quem não se lembra quando começou a escrever? Impossível não lembrar. A velocidade era baixíssima. As letras saíam todas tortinhas, todas, de alguma maneira, assim, não tinha aquela beleza. Com o tempo, a gente foi pegando habilidade, o braço, e foi ficando mais bonita. Até que vira médico e forma aqueles garranchos lá, né, que ninguém consegue ler. Mas isso é outra história. Mas vamos falar lá do princípio, a gente pequeno, alfabetizando, naquele momento sendo alfabetizado, então a gente vai com todo cuidado, tudo com aquela velocidade, mas depois vai praticando, praticando, fica bonita a letra, fica inteligível. Assim é com a mediunidade também, assim é com tudo. Né? Um atleta, é um médico, é um engenheiro, é um carpinteiro, é o que seja. A gente vai desenvolvendo essa qualidade nossa, né? Ou as qualidades dentro dessa função nossa. Então, se no caso a função é a mediunidade, então está desenvolvendo a mediunidade. Então, as qualidades pessoais do médium, o caráter dele, a maneira dele ser, de pensar, o conhecimento dele, então são as qualidades dele. E o desenvolvimento da mediunidade. Ele já tem 30 anos de mediunidade. Nossa, ele está se aprimorando cada vez mais. É um médium excelente. Esse é um daqueles médiuns flexíveis, né? Que podem receber diferentes tipos de espíritos. Chico Xavier recebia espíritos elevadíssimos, né? Escrevia livros, né? Tendo sido utilizado por espíritos muito elevados, né? Mas ele não deixava de participar dos trabalhos de desobsessão, onde tratava com espíritos assim, muito inferiores do ponto de vista moral. Então, ele atendia toda essa gama. Entre os dois extremos, tinha o intermediário, espíritos sofredores de toda a ordem, espíritos bons, mas que estavam no processo de aprendizado ainda. Então, tinha de tudo. Então, a flexibilidade mediúnica dele era muito grande, muito maior do que qualquer um que eu conheci. Mas eu posso dizer que eu conheço médiuns e tenho flexibilidade suficiente para poder atender uma gama mais estreita, né? Um intervalo mais estreito entre espírito inferior e espírito elevado. Então, dentro desse... Aqui está Chico Xavier, né? Aqui estão esses médiuns que eu falo que são flexíveis. Então, é menor, mas tem essa gama de espíritos. Os espíritos se apresentam com maior boa vontade e, sobretudo, são mais precisos como um médium que não lhes oferece obstáculos materiais. Então,
o grande facilitador ou que oferece dificuldade para o espírito é o médium, é a qualidade do médium. Como é que ele age? Eu já tive casos de médium que eu tinha que pedir para ele, falei, escuta, vamos atender o espírito. Ele ficava escolhendo comunicações, né? Nunca mais eu trabalhei com ele, porque eu me mudei, né, tudo, e ele também se mudou do lugar, mas era na equipe mediúnica. Foi um caso que eu vi isso aí, onde ele dizia, mas isso é falta de conhecimento, né? Ele dizia se ele queria ou não atender o médium, desculpa, o espírito, né? Quando a igualdade no tocante às condições morais, quanto mais apto seja o médium para escrever ou exprimir-se, né, um psicógrafo ou psicofônico, mais se ampliam as suas relações com o mundo espírita. Então, é muito mais fácil essas relações entre o médium e o mundo espiritual. Então, quanto maior essa igualdade nas condições morais, tal, né, essa afinidade, essa sintonia, tudo isso aí, mais existe esse intercâmbio mais fácil. Agora vamos ver aqui uma outra nota de Herculano Pires, né? Kardec usava a expressão mundo espírita para designar o mundo dos espíritos, evidentemente para estabelecer uma diferença de conceituação, pois o mundo espiritual revelado pelo Espiritismo é muito mais preciso que o das religiões e ordens ocultistas da época. E eu vou até mais longe, da época também de agora, né? Oferecendo ainda a diferença fundamental de ser natural e não sobrenatural. Então, o mundo espírita, os espíritos, é natural, não é sobrenatural, não é assombração, não é nenhum tipo de coisa que não pertença à natureza. Os espíritos pertencem à natureza como um todo, ao universo, e não são uma criação à parte. São espíritos de homens que viveram na Terra, considerando que eles estão tudo aqui em volta da Terra, né? Como nós. Nós estamos ancorados, aprisionados no corpo físico. Mas se a gente desencarna, ou quando a gente for desencarnar, quando nós desencarnarmos, nós vamos ainda orbitar estamos ligados a esse mundo aqui. Só que no mundo espiritual, no plano espiritual. Então, é isso que ele explica. Kardec usou a expressão mundo espírita, onde estão os espíritos, né? 276. Devemos ainda considerar a facilidade que resulta do hábito da comunicação com determinado espírito. Então, a frequência com que ele aparece. Então, aquele espírito vai aparecendo uma vez, depois outra e tal. Aí ele vira familiar, né? Então, acontece esse hábito, né, da comunicação. Então, estamos falando de um espírito. Então, ele começa a vir mais e mais vezes nas reuniões. Com o tempo, o espírito comunicante se identifica com o do médium e com o do evocador, né? Então, vai passando o tempo, esse espírito vem, se identifica, pode até dar o nome dele, né, para ser melhor identificado. Independente da questão de simpatia, digamos, ele chegou na reunião, não era um espírito simpático àquele grupo, ou ao médium, ou ao evocador. Ele apareceu lá, não conhecia, nunca viu na vida, né? Então, independente disso, estabelece-se entre eles relações fluídicas que tornam mais fáceis as comunicações. Então, essa familiarização, né, essa identificação, acaba facilitando as comunicações fáceis, né? É por isso que a primeira manifestação nem sempre satisfaz como se desejava, porque pode não ser simpático, né? Chegou lá, tá, a primeira tem alguma dificuldade, até no transmitir as ideias, o espírito transmitir as ideias,
se utiliza do conhecimento médium, né? E também que os próprios espíritos pedem sempre para serem evocados de novo. Então, Kardec, naquela época, ele já percebeu que tem espírito que gostaria de voltar de novo, né, para ajudar naquele grupo, para estar junto com aquele grupo. O espírito que se manifesta habitualmente sente-se como em casa, familiariza-se com os ouvintes e os intérpretes, fala e age com mais liberdade. Não é assim que acontece com a gente? É uma pessoa, acabamos de conhecer, visita a nossa casa, é estranho, né? Se comporta de um jeito, meio assim, pisando em ovos. Tá? Aí, no final da conversa, já está um pouquinho melhor, final da visita, vai embora, passa uns dias, aproveita, aí vem de novo, pronto, já tem abraço, já começa a chamar pelo primeiro nome, e já começa a se familiarizar, sente-se em casa. E depois, com outra e com outra, aí já é como se fosse da família, né? Esse visitante. Assim é com os espíritos, né? E esse foi o nosso tema de hoje, e que nós vamos dar continuidade sobre espíritos que se podem evocar. Muito bem. Então, agora é o momento de comentários, de fazer tirar alguma dúvida. Fiquem à vontade. Eu não sei em que momento que vocês entraram, porque eu estava envolvido com a interpretação do estudo, né? Então, mas seja qual for, sendo nesse tema sobre evocação, a gente pode conversar a respeito. Só por curiosidade, esse iPhone que está escrito aí, pode falar o nome ou falar um oi? Tudo bem, não tem problema. O que se manifestou até agora foi o refrigerador aqui. Fez barulho. Muito bem, se não tem nenhuma observação, nada, a gente pode dar por encerrado a nossa sessão de estudo da noite de hoje. Eu queria muito agradecer quem participou, quem está vendo aí pela gravação, né, assistindo pela gravação, e que possa ser de bom uso, né, esse conhecimento, e que nós possamos nos ver novamente na próxima sessão de estudos. Muito obrigado e que Jesus abençoe-nos a todos.